Eu vou ter que sair, porque daqui a pouquinho tem um River Plate e Boca Júnior em Buenos Aires. E por mais que os leitores, ou parte dos leitores da Folha, que se manifestaram hoje, não entendam que quem fala de futebol fala de política, a Folha recebeu centenas de cartas de bolsomínios dizendo que, afinal, esse rapaz comenta futebol ou política? Mas, enfim, a repercussão foi mais positiva do que negativa. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, primeiro, saudar a oportunidade do livro, né? Eu acho que é essencial que a gente documente, como a Maria Inês disse, né? Que a gente documente passo a passo, desde o início do golpe, tudo o que aconteceu no Brasil, para, como diz o Fernando Moraes no prefácio, os filhos da gente, os netos da gente, as netas da gente saibam exatamente como a história se deu e não entre, né? Não embarque na história desses que são vitoriosos momentaneamente, porque eu tenho certeza, como diria Dom Paulo Evaristo Arns, que não há derrotas definitivas para o povo e que nós vamos ganhar. Mas, enfim, a minha participação no livro, eu diria que se limita a contar uma história que, por incrível que pareça, é uma história de quase 4 décadas atrás. E 4 décadas atrás, quando eu fui a São Bernardo, porque era diretor do Sindicato dos Jornalistas, designado como um dos designados a cobrir as greves do ABC, para o jornal Unidade, que era o jornal que nós fazíamos, e conheci o Lula, o Djalma Bom, o Jacob Ittar, a iminência da prisão do Lula era uma coisa absolutamente natural, por incrível que pareça. Cometia-se ali uma ilegalidade clara, a greve. A greve estava proscrita pela ditadura, não é? Então, sabíamos todos do risco que corríamos de estar fazendo uma greve. Era um absurdo, era kafkaniano, mas, objetivamente, havia, digamos, um estatuto legal, embora ilegítimo no Brasil, que impedia o direito de greve. E quase 40 anos depois, nós vimos a repetição de um ato não apenas ilegítimo, mas ilegal. Porque até agora não apareceu uma prova que permita a prisão do ex-presidente Lula. Uma prova. E eu tenho dito, principalmente em escolas de jornalismo, porque, embora nunca tenha sido do PT, acabei rotulado como um petralha empedernido. Eu tenho dito nas escolas de jornalismo, eu tenho pedido, eu digo, me deem uma prova para que eu possa fazer a minha autocrítica, dizer, o Lula me enganou. Agora, eu estive com Lula, e é isso que eu relato, né, na minha, para usar aqui a mesma expressão do eminente juiz, na minha modesta contribuição, eu me refiro não à entrevista que eu fiz com Lula, ao lado do Zé Trajano, mas a visita que eu fiz ao Lula como um avô solidário. Eu não pude ir ao velório do Arthur, porque não estava em São Paulo. Aquilo me fez um mal terrível, porque eu sou avô de 2 netas e eu sou absolutamente capaz de imaginar a dor que ele passou, e fui visitá-lo como tal, como um avô solidário. Entrei naquele cubículo que alguns cafajestes da nossa mídia chamam de sala VIP, cubículo claustrofóbico, como eu digo no artigo de hoje da Folha, eu não aguentaria 3 meses ali, enlouqueceria. E disse a ele, Lula, está entrando aqui um avô solidário. Ele me deu um abraço, e eu que sentamos na mesinha que tem ali no cubículo, e eu imaginei que fôssemos falar sobre o Arthur. E como os advogados dele tinham me alertado, pergunte muito a ele, porque senão você vai ouvi-lo falar 2 horas de política.
ele desandou a falar de política e não parou mais. E não parou mais. E eu saí de lá, não que eu precisasse dessa convicção, mas lá eu ouvi ele dizer: não saio daqui de tornozeleira. Tornozelo que Dona Litu pôs a mão, ninguém vai botar, eu não sou pombo. Eu ouvi ele dizer, lá, aquele dia, que ele não trocaria a dignidade dele pela liberdade, que ele não sairia de lá feito rato, mas com uma tal veemência que eu confesso, eu, inclusive, não fui capaz de, ao ser entrevistado na saída, reproduzir essa convicção dele, porque eu achei que era uma coisa tão absolutamente irreal que ele teria de voltar atrás se aparecesse a situação. Não quero ajudá-lo, eventualmente, amanhã, a que isso se transforme numa desmoralização dele. Ah, falou, mas na hora que ofereceram a liberdade, ele pegou correndo, está lá de tornozeleirinha, andando por São Bernardo. Não, está aí, aberta a porta para ele ir embora, e ele diz que não vai embora. E tem um bando de cafajestes, porque é aí que essa história, que eu também cito hoje, né? E lembro Sobral Pinto, que católico de a missa todo dia defendeu Luiz Carlos Prestes, né? Essa gente não é capaz sequer de reconhecer a grandeza do gesto deste cara, que está mais de um ano preso, e diz: vou embora. Isso, está por dias de fazer 1 ano e 6 meses. E não reconhece esta grandeza. Não é capaz de olhar para o adversário e dizer: eu te respeito, vou te combater até a morte. Gostaria que você ficasse preso até morrer, aqui, ou num presídio comum, em Tremembé, como tentaram mandá-lo. Se quer isso. Então é como a Inês disse, nós vivemos uma situação, de certa maneira, pior do que a do golpe de 64. Porque aquela nos imposta pelas armas, pelo terror, pela tortura, pelas mortes, pelos desaparecimentos de quem resistiu. E hoje isso tudo é possível se fazer midiaticamente, juridicamente, via Congresso Nacional. É contra isso que nós estamos aqui, é contra isso que existem relações obscenas, mas é contra isso que eu tenho certeza que nós vamos lutar até o fim, e com Lula livre, nós vamos acabar triunfando. Cada vez que se repete um ato como esse que nós estamos vivendo aqui, eu saio mais convicto disso. E saio convicto sem a preocupação da neutralidade, mas sim com a preocupação da imparcialidade, da isenção, do exercício da minha profissão, com isenção, mas sem dúvida nenhuma sobre qual é o lado certo. E aí a situação é muito simples de explicar. Jornalista que na Segunda Guerra Mundial teve dúvida sobre qual era o lado certo, não estava fazendo bom jornalismo. Eu faço questão de me preservar como jornalista, de não ir a palanque, mas de estar do lado certo. E eu acho que o lado certo é o lado que nós estamos. Muito obrigado.